Amém. Salmos 30, verso 5, ele vai deixar bem claro para nós, né, que o nosso choro, ele dura uma noite, algumas noites, mas a alegria, ela se instala pela manhã. Mas eu sempre olhava esses salmos e sempre ficava na dúvida, será que a alegria vai se instalar na minha vida? Porque eu, desde moleque, desde os 8, 9 anos de idade, me criei dentro da igreja. E o meu grande sonho era ser um baterista, né? E eu nunca tive a oportunidade de poder fazer uma aula de bateria. Eu nunca tive a oportunidade de ter condições de pagar uma aula de bateria. Que o nosso ponto, na época, quando nós éramos jovens, crianças, nós montava a bateria de latas, né? Ocupava o nosso terreno para fazer a nossa banda, violãozinho de madeira, bateria de lata. E isso foi uma alegria para mim, porque a partir do primeiro momento que eu decidi dar um passo de fé, entrei para a igreja. E dentro dessa igreja eu sempre admirava as pessoas que tocavam a bateria, as pessoas que tocavam o violão. E eu sempre falava, não, um dia eu vou estar lá. Um dia eu vou estar lá, né, batendo bateria. E graças a Deus, Ele me permitiu até realizar esse sonho. Mas só que durante o meu trajeto, durante a minha caminhada, quando eu comecei a caminhar com Deus, quando eu dei um primeiro passo de fé, um primeiro passo correto, o inimigo, ele veio com os pratos. Porque o diabo, ele é astuto, ele é mais inteligente do que a gente pensa, porque ele enganou terça parte dos céus, quem dirá nós que somos seres humanos. Aí ganhei a oportunidade, né, de ser o baterista da igreja. Comecei a tocar, mas no mesmo momento que eu tocava a bateria, vinha ao prato um copo de vodka, um copo de cachaça, um baseado, e eu se deixei levar pela vontade da carne, caí no mundo. Fiquei no mundo ali por certo tempo, e os pastores sempre me revelavam, filho, volta para casa porque você tem um chamado. Filho, volta para casa que lá é o teu lugar. O que você está fazendo no mundo de fora, esse lugar não te pertence, porque Deus, ele tem propósito para a tua vida. Mas só que eu estava nem aí para pastor, porque o ser humano, quando ele está preso naquilo que o diabo oferece, ele não tem ouvidos para escutar muitas das vezes um evangelista, ele não tem ouvido muitas das vezes para escutar os líderes, para escutar um pastor. Ele sempre vive rejeitando, ele sempre vive negando. Assim fui eu na minha vida, sempre negava, falava, que igreja o quê? Eu quero a cachaça, eu quero o baseado, eu quero me prostituir, eu quero farrear. Aí chegou um certo tempo que apareceu uma moça em minha vida, né? Deus me abençoou com uma varoa. E no mesmo tempo que Deus me abençoou, Ele já me abençoou também com um presente, né? Que foi o meu filho. E o meu filho, ele sempre se espelhou em mim. Ele sempre olhava, pai, né? Quando eu crescer, eu quero ser igual ao Senhor. Mas só que nesse tempo que Deus me abençoou com o meu filho, eu tinha voltado para a presença de Deus. Mas só que o inimigo, novamente, ele veio com os pratos novos, mulheres, traições, vícios mais empoderados. Como eu não usava droga forte nessa época, mas eu vendia a droga que matava as vidas. Ou seja, eu estava tendo lucratividade, dinheiro no meu bolso, mas eu estava matando a vida das pessoas. Eu estava tendo a felicidade que era para mim, que era uma felicidade que ia desgraçar com a minha vida, mas o meu irmão, que eu podia estar resgatando para Cristo, eu estava ali servindo a morte para ele, falando, tá, se mate, mas me pague. Porque o diabo, para acabar com a tua vida, você tem que pagar também, muitas das vezes. E nesse meio tempo, meu filho, ele tinha se espelhado em mim. Mas a partir do momento que eu dei o deslize fora da presença de Deus, o meu filho, ele começou a se afastar. A minha ex-esposa, ela começou a se desviar. Até um momento que veio aquela palavra pesada, aquela palavra dolorosa. Eu desisto desse casamento, para mim não dá mais. Porque ao olho do meu filho e ao olho da mãe do meu filho, eu estava insuportável de viver. Porque
Era todo fim de semana, cachaça, droga, prostituição, vícios. Até o momento que um pastor me revelou na igreja e falou: filho, se você não voltar para o caminho, o diabo vai ceifar sua vida. E eu sempre duvidando. E eu sempre, pastor, um dia eu vou. Mas como a palavra de Deus ela deixa bem claro para nós não presumir o dia da manhã, pois não sabemos o que vai ser produzido no dia. Então nós temos que aproveitar a oportunidade que vem hoje. Nós temos que abraçar as oportunidades que vêm agora, porque o presente é nosso, passado não pertence mais a nós. O futuro está na mão de Deus. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, mas o ser humano ele fica dando tempo, inventando desculpas para Deus e se aprofundando, muitas das vezes no pecado, mas só que o pecado ele mata a carne. O pecado, ele destrói famílias. E nesse meio termo, que eu dei esse passo fora da presença, a minha ex-mulher chegou e falou para mim não dá mais, estou arrumando minhas coisas, estou indo embora. E nesse momento, o diabo ele deu um tapa na minha cara. Falando, viu o que você perdeu? Agora você é meu escravo, você é minha marionete. E nesse tempo que ela foi embora, no começo foi difícil, foi pesado, porque dói. Não foram apenas 11 anos de casamento, não foram apenas 11 minutos de casamento, mas foi uma história criada ali, porque gerou um fruto. E aquele fruto, ele estava se espelhando em mim. E as coisas que eu estava plantando na frente dele não era agradável. Porque a palavra de Deus ela nos orienta para nós ensinar o nosso filho no caminho que ele deve andar. Porque quando ele crescer, ele não vai sair do caminho. E nesse momento, Deus ele tocou no meu coração, me falando, filho, volta para a presença, que se você não voltar para a presença, ou você vai pelo amor, ou vai pela dor. E eu, infelizmente, como rebelde, escolhi ir pela dor. Escolhi ir pela dor pelo fato que eu tive um acidente de trânsito. E nesse acidente de trânsito, por centímetros, a roda de um ônibus não passa por cima da minha cabeça. Eu fui totalmente, essa parte daqui para baixo foi toda, o ônibus passou por cima, faltou pouco para ele não passar por cima da minha cabeça. Aí, eu fui para o hospital, fiquei 2 meses internado, sem poder se movimentar, sendo dependente das pessoas que eu rejeitava, que era a minha família, porque a família é um projeto de Deus, e muitas das vezes eu ignorava a minha família, porque os meus parceiros que tinham o baseado era mais interessante. Muitas das vezes eu rejeitava o conselho da minha mãe, porque o conselho das novinhas do mundo era mais interessante. Mas só que Deus ele me chicoteou dessa maneira tão forte, que eu quase perdi a minha vida para voltar para a presença. Mas eis que a partir do momento que eu voltei para a presença e decidi dar o meu passo, veio um profeta de Deus e profetizou na minha vida. Profetizou o seguinte, que ele conhecia até o meu CPF, ele sabia o nome da minha mãe, ele sabia a situação que eu tinha passado. Ele profetizou na minha vida que eis que tanto eu quanto meu filho seriam 2 profetas e queriam servir a casa de Deus. Hoje meu filho, não estou aqui para engrandecer ele, mas ele se espelha muito em mim, porque eu, que sou apenas um evangelista, não conheço muito ainda do livro de Jó, e o meu filho, que tem apenas 10 anos, ele já conhece o Alcorão de Jó inteiro. Para ver o que Deus faz na vida da pessoa, a pessoa tem que dar o primeiro passo certo, porque Deus às vezes não quer uma pessoa que fica ali uma semana servindo a Ele, e a outra semana servindo a balada, uma semana adorando a Ele, no outro dia pulando cerca fora para adorar outros deuses, porque a palavra de Deus ela vai deixar bem claro para nós que é impossível nós servir a 2 senhores. Ou você só pode de agradar a um, desagradar ao outro. Porque Deus, Ele nos dá oportunidades. E como os irmãos viram, que hoje eu convidei uma menina até de Ponta Grossa para ela vir no evangelismo com nós. Ela se sentiu bem, se sentiu feliz. E a partir do momento que nós estávamos evangelizando hoje, um dos rapazes ele pegou e fechou o vidro na hora que eu fui entregar o panfleto. Aquilo ali podia ter acabado comigo. Falado, quer saber que é evangelismo o quê? Vou deixar quieto. Mas o não que ele me disse foi um não apreensivo, porque ele falou, não posso, sou católico, eu não vou em igreja de crente. Aquilo ali para mim foi um baque, foi forte,
Por quê? Porque a gente tem que ir de levar o evangelho, mas só que a palavra de Deus diz e nos orienta, né, que a sua salvação é individual. Se muitas das vezes o católico não quer ir para o céu, vai você. Se muitas das vezes o irmão que você evangeliza te vira as costas, não torça ao contrário para ele, apenas ore pela vida dele, mas você tem que ir para o céu. É porque muitas das vezes a gente se deixa descair da igreja para o mundo. Por quê? Porque a irmã me olhou torto. Porque o fulano lá parece que ele está olhando pro jeito que eu estou vestido. Porque quando eu entrei dentro da igreja, um pastor ele falou o seguinte para mim, que foi uma coisa que me chateou muito. Que ele falou que para receber uma oportunidade na igreja, você tinha que ir bem apresentado, terninho, gravata, para apresentar bem, né, a casa. Mas isso aqui eu peguei, pensei comigo no meu pensamento. A palavra de Deus, ela fala para nós ir como nós estamos. Vai com o teu coração arrependido, que a mudança quem faz é o Senhor. Porque é difícil você chegar à casa de Deus para receber amor e ser rejeitado muitas das vezes pela roupa que você usa. É difícil você chegar na casa de Deus e ser rejeitado muitas das vezes por vir de chinelo na igreja. Porque comigo já aconteceu muito isso. Não tinha roupa para ir, vou de calção. Hoje não tenho uma roupa adequada para ir, vou de chinelo de dedo. E eu sempre fui assim, apesar de eu ser desobediente, mas eu sempre fui uma pessoa humilde. Porque Deus, ele fala para nós perseverar naquilo que ele tem para nós. Porque Jesus, ele foi humilde. Então nós também devemos ser humildes com cada um de nossos irmãos. Porque não adianta muitas das vezes bater no peito e falar, eu estou salvo, se o meu irmão não está salvo, que se dane. Não, ora a palavra dele para ele ser salvo também. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina claramente que devemos amar o nosso próximo, para depois falar que amamos Deus. Porque 1 João 4, versos 20 vai dizer que é impossível você amar a um Deus que você não consegue ver. Se você não consegue amar muitas das vezes o irmão que vem de chinelo de dedo, é impossível você amar a um Deus que você não consegue ver, não consegue tocar. Se você muitas das vezes não consegue amar aquela pessoa que é humilde, que não tem nada para vestir, que não pode vir cultuar porque o fulano vai falar mal, porque o Beltrano vai dizer mal, porque pessoas vão criticar. Porque as críticas, muitas das vezes, nós temos que levar como fortalecimento para nossas vidas. Porque através das críticas vem a vitória. Através das pessoas que jogam pedras, vem o fortalecimento. E através do fortalecimento, vem a vontade de batalhar, de lutar, de perseverar. E na minha vida foi assim. Eu, hoje, me sinto restaurado. Me sinto em paz. Mas eu ainda tenho pessoas que precisam de mim. E o que eu posso fazer por elas? Se eu não posso, muitas das vezes, arrastar ela para a igreja, a oração é a chave. O joelho dobrado é a chave. Desculpa, irmã, se eu estou sendo um pouco estendido na oportunidade. É que Deus, ele manda a gente falar, a gente tem que falar, porque não adianta a gente vir contar só o meu testemunho. Eu passei por esse acidente, fui dependente mais da minha mãe, e era a pessoa que eu mais rejeitava. Era a pessoa que quando ela falava para mim, filho, não vá, eu apenas falava, velha louca, virava as costas e ia. Filho, ali não é o teu lugar. Eu virava as costas, estava nem aí. Por quê? Porque a cachaça falava mais alto, o vício falava mais alto, o baseado falava mais alto. Mas eis que chegou um dia que eu não estava me suportando, que eu cheguei no meu filho e falei para o meu filho, filho, essa aqui é a última cerveja, a última latinha de cerveja que o pai vai tomar. E ele olhava para mim e falava, pai, não acredito mais, o Senhor só promete, o Senhor só fala que vai mudar e não muda, o Senhor só fala que vai parar de beber e não para. E aquele ali para mim foi um baque, na hora que ele falou isso, porque eu pensei comigo mesmo, falei, caraca, a situação que eu cheguei, Satanás, ele me deu tudo que eu queria, mas só que ele destruiu tudo que eu mais amava. Ele tirou a minha esposa, quase tirou meu filho, e agora ele vem me dar um tapa na minha cara falando que eu não mudo, que eu só venho com promessas. E nesse momento que o meu filho falou para mim, pai, né, o Senhor só fala que vai mudar e nunca muda, o Senhor só fala que vai parar de beber e nunca para de beber, foi naquele momento que eu peguei aquela latinha de cerveja e joguei do lado.
E nós estávamos numa festa com meu filho, imagina, uma criança. Aí eu peguei na mão dele e falei, filho, vamos embora. Nós estávamos ali, onde tinha os pratos do diabo. Mas só que eu peguei na mão do meu filho e falei, filho, o pai vai parar de beber. Ele, pai, você só promete, você só fala, você nunca para, né? Até quando isso? Até no momento que eu peguei, olhei para aquela latinha, olhei para a palavra que ele falou, que foi um baque na minha vida, no meu coração. Peguei na mãozinha dele e falei, filho, vamos embora. E naquele mesmo momento que eu cheguei em casa, tomei um banho, eu podia pensar, não, agora eu vou curtir a noite, vou curtir a balada, né? Eu podia enganar meu filho. Mas só que eu prometi para ele que eu não ia mais beber, e foi uma promessa que eu fiz, que eu voltei de volta para a casa de Deus, arrependido de todo o coração, e falou, Senhor, me perdoa. Me perdoa por eu ter magoado a minha família. Perdoa muitas das vezes os meus erros de não escutar as pessoas que eram corretas de se escutar, para escutar a opinião do mundo. E é isso que Deus ele faz na vida de cada um de nós, porque não adianta muitas das vezes você rejeitar oportunidades, não adianta muitas das vezes você rejeitar chamadas, porque se Deus te escolhe, ou você vem de um jeito, ou você vem de outro. Porque muitas das vezes Deus ele tem que tocar na tua ferida para mostrar que Ele é Deus. Deus muitas das vezes ele tem que tocar nas coisas que você mais ama para mostrar que Ele é Deus. Irmã, com todo respeito, eu passei mais um louvor para o irmão André, que eu vou estar passando para vocês. E esse louvor, ele fala muito na minha vida, porque eu tive várias pessoas que caminharam comigo durante esse processo. Algumas se converteram, mas infelizmente algumas perderam as vidas. Por causa do quê? De escolhas erradas, por causa de caminhos errados. E esse rap, ele é um rap eu gosto, porque a palavra de Deus ela fala que nós temos que perseverar, porque tem várias maneiras de você ser resgatado. Muitas das vezes Deus permite a ferida para você voltar para a igreja. Muitas das vezes Deus permite você voltar para a igreja através de um versículo bíblico. Muitas das vezes você é resgatado para a casa do Pai de volta através dos corinhos da harpa. Mas basta você acreditar no que Deus tem para a vida de cada um de vocês. Amém? Pode soltar, André. Problemas, lutas, aflições, a mente a mil, ansiedade não deixa dormir. Mas uma de muitas noites se sentindo assim, a impressão que o mundo todo é contra você, a depressão que te massacra e quer te vencer. Já pesquisou no Google um jeito de se matar, perdeu a fé que é o escudo e não quer mais caminhar. Cada passo que dá vai pra longe do Pai, e o vazio aumenta quanto mais longe você vai. Você dorme com um problema, acorda com um problema, se sente algemado mesmo estando sem algema. Experimenta o pior estágio da solidão, se sentindo sozinho no meio da multidão. Você tá pensando em desistir, te compreendo, irmão, a luta não é fácil. Nós somos de carne e osso, não somos homens de aço. Choramos, clamamos, gritamos, perdemos, amamos sem ser amados, damos e não recebemos, sentimos tristezas, saudades, choramos em frente ao espelho por conta da vaidade. Somos magros demais, gordos demais, altos demais, baixos demais. Há muita pressão, meu amado, de um sistema que criou um padrão de beleza, e quem não se encaixa passa uma vida inteira frustrado. Sofre na frente do espelho, no fundo da cela, no banco da praça, no corredor do hospital. Sofre por falta de escola, sofre por falta de emprego, sofre por falta de amor. Irmão, os dias são maus e o choro parece não acabar, mas o amanhã vai ser melhor, pode acreditar. Por mais duro que esteja aqui, soldado, fé, caminho e só são as ordens do seu comandante. Avante, o amanhã vai ser melhor. Por mais duro que esteja aqui, soldado, fé, caminho e só são as ordens do seu comandante. Avante, amanhã vai ser melhor. Quer desistir porque o crack, quer desistir porque a família desmoronou, quer desistir porque a cachaça te aprisionou, quer desistir, mas assim te diz o Senhor: levanta a cabeça, rapaz, se vamos pra céu pra lutar, tanta luta que dá pra virar lutador de MMA. Levanta, soldado, e marcha, soldado. Alguns fracassos não faz de você um fracassado, pelo contrário, só te fortalece. Ninguém é aprovado sem
sem passar no teste. Derrota faz parte da vida de um campeão. Por vezes temos que enfrentar a cova do leão. O Egito faz parte, o deserto faz parte, a fornalha faz parte. Deus nunca te prometeu a facilidade, mas deixo bem claro que toda luta dessa vida dura não pode de forma alguma ser comparado com a glória futura. Esteja aqui, soldado, fé, caminho e só. São as ordens do seu comandante. Avante, amanhã vai ser melhor. Por mais duro que esteja aqui, soldado, fé, caminho e só. São as ordens do seu comandante. Avante, amanhã vai ser melhor. Romanos capítulo 8, verso 18 vai dizer que nada se compara com a glória que será revelada no futuro. Porém, nesse mundo que nós vivemos, nós vai passar por algumas turbulências, algumas lutas, algumas aflições, mas não devemos se desesperar. Por quê? Porque Deus está no controle de cada situação. Talvez nós olhamos muitas das vezes para a ferida, talvez nós olhamos muitas das vezes para o irmão que fala mal e esquecemos de olhar para a promessa que Deus tem para nossas vidas. Amém?